Olá a todos, eu sou a Débora Oliveira, editora executiva da IT Mídia, e o bate-papo de hoje é com a Patrícia Tucci. Ela é especialista em comunicação e conexões. E o tema de hoje, que a gente vai conversar bastante aqui, é como criar autoridade nas redes sociais. E o interessante desse tema, né, Paty, é que aí durante a pandemia a gente viu um aumento muito expressivo das pessoas usando as redes sociais, mas ao mesmo tempo todo mundo estava lá. Então, assim, como que as pessoas elas devem fazer, se posicionar para ter uma marca forte delas ali, criar uma autoridade nas redes sociais? Ai, super obrigada pela oportunidade, Debbie. É muito bom estar aqui com você. E esse assunto é uma delícia da gente trocar, porque durante a pandemia todo mundo resolveu se conectar de forma digital e estava lá de graça, né? Então a gente aproveita. Muitas pessoas resolveram aquecer suas redes sociais como uma forma de se conectar com outras pessoas e também, obviamente, seus negócios, encontrar novas oportunidades de trabalho ou ampliar o leque de atendimento para novos clientes. E as redes sociais, elas são assim um cenário incrível, super fértil, desde que a gente saiba trabalhar bem. Porque estar lá não significa que a gente está se destacando, a gente pode ser mais um no meio da multidão. A pergunta que você coloca, que eu acho muito interessante, é como que a gente faz para aproveitar esse cenário e brilhar e se destacar. Tem algumas dicas práticas que eu já posso dar, posso? Olha só, claro, vamos lá. A gente adora essas dicas. Então vamos nessa. É super interessante a gente pensar que, assim como nós estamos nas redes sociais, várias outras pessoas também estão querendo se destacar e também querendo brilhar. Portanto, uma regra básica da rede social é que você primeiro precisa se socializar com as pessoas que estão lá. A gente tem uma expectativa muito grande de receber likes, receber curtidas, receber comentários, né, receber seguidores, mas para que isso aconteça é um trabalho de reciprocidade. Portanto, a gente precisa se envolver muito com os outros antes de ter expectativa de ter esse envolvimento com o que a gente fala também. A gente tem que preparar o nosso solo para receber essas sementes e ter flores e frutos. E a preparação desse solo é exatamente essa, é você começar a cultivar a relação com as outras pessoas. E como que a gente faz isso, né? A gente faz isso trabalhando muito a conexão com o que os outros colocam. Então, é super importante a gente fazer comentários, fazer elogios, divulgar, compartilhar aquilo que os outros colocam. Então, é interessante pensar que se a gente quer se destacar, destaque os outros. Esse é o primeiro segredo que a gente pode ter nas redes sociais. Se você quer se destacar, destaque os outros. Perfeito. A segunda dica, faz sentido? Faz, super. A segunda dica é que toda nossa publicação também tem que seguir nesse mesmo mantra, nessa mesma linha. E eu uso aqui um acrônimo que eu criei chamado SIGAM. Fica fácil da gente perceber quais são os valores que as nossas postagens podem passar para os outros. Dentro do SIGAM, cada letra tem um significado. Por que a pessoa vai te seguir? Porque S, ela encontra soluções com você. Ela vai lá e rapidamente ela descobre como fazer o almoço dela ficar mais gostoso. Ou então ela está com um problema de conexão na empresa e ela descobriu lá no seu post como que ela pode fazer para resolver isso. Ou ela precisa dar um presente no final do ano para um cliente, encontrou lá no seu post uma solução rápida para isso. Soluções são super valiosas quando a gente fala de matérias, né, posts para as redes sociais. A outra razão para a pessoa te seguir é porque o que você publica dá ibope para ela, que é o I. Ou seja, quando ela lê alguma matéria, algo que você publicou, ela sai falando, você sabe o que eu descobri? Eu descobri, eu tô sabendo, menina, tem um babado, olha, tem algo acontecendo no mercado, você ficou sabendo daquela notícia? Ela viu na sua publicação, mas aquilo ela já tomou como dela, e isso aumenta o ibope dela perante as pessoas que ela conhece. A outra razão para a pessoa te seguir é por uma sensação forte de gratidão. Ela se sente compreendida e valorizada por você.
Quando você faz uma publicação falando, por exemplo, de como os líderes, né, estão ajudando tanto as pessoas nessa pandemia, mas quem que ajuda os líderes? Você está acolhendo pessoas e elas ficam gratas por estarem sendo acolhidas, sendo entendidas nas postagens que você faz. Quando você faz uma frase, de repente, que fala a respeito disso, uma frase de impacto, compartilha um vídeo, uma matéria, você está ajudando a pessoa a se sentir mais valorizada, mais compreendida, e isso dá uma sensação de gratidão, que é o G. Depois a gente tem o A, que é o aprendizado. A pessoa vai te seguir, vai estar lá com você, vai querer ser amiga mesmo, se ela aprende alguma coisa com você. E esse aprendizado pode ser passo a passo de alguma técnica, de alguma ferramenta, de algum aplicativo, de algo que você possa ensinar com profundidade para a pessoa. Diferente da solução, a solução é algo rápido que ela resolveu naquele dia, mas depois ela até esquece como que ela fez aquilo. O aprendizado não, realmente vai para a veia, para a cabeça, a pessoa realmente compreende o passo a passo e sabe repetir aquilo, talvez até ensinar outras pessoas a partir do que ela aprendeu com você. Por fim, vem o M de motivação. A pessoa também vai te seguir porque ela se diverte com você, você entretém ela, ou você faz posts, comunicações que são leves, que trazem bem-estar, que faz ela dar boas risadas. Isso tudo motiva as pessoas. Até as frases motivadoras mesmo, que a gente sabe que tem muito sucesso aí nas redes sociais, elas ajudam nesse sentido da motivação. E tudo isso, você percebe que o sigam, ele está relacionado a como fazer o outro se sentir, a como levantar o ibope do outro, ou seja, continua no nosso mantra. Quer se destacar, destaque o outro. Ah, com certeza. Perfeito, adorei o signo. E tem também uma outra temática que você fala bastante, Paty, que é sobre você criar autoridade sobre um tema sem medo de se expor. Porque o profissional de tecnologia, geralmente, ele é mais fechado, ele é mais recatado, não generalizando, né? Mas na maioria dos casos. E as soft skills desses profissionais precisam ser mais desenvolvidas. Então, ali, de repente, eles têm uma intenção de falar sobre algo mais técnico, mas não falam. Como que você recomenda, primeiro, que as pessoas falem de temas mais técnicos e também estimular as pessoas que elas não tenham medo de postar o que para elas é o óbvio? Como que você incentiva esses dois lados da moeda? Nossa, essa pergunta é tão boa, porque quando você faz essa pergunta, você ajuda as pessoas que têm muito conteúdo a pensarem, será que eu posso? Será que eu devo? Será que seria bom? Claro! Gente, conteúdo é essencial para a nossa vida. Mas, se você tem um tesouro maravilhoso e não conta para ninguém, as pessoas não vão saber que você tem esse conteúdo. E você sabe, Deb, que a gente está falando de um perfil que é um pouquinho mais fechado, mas existem pessoas também que são super abertas, extrovertidas e deixam de postar porque vem uma pergunta assim na cabeça: eu não sou dona da empresa, então eu não deveria ficar falando sobre isso. Acho que as minhas redes sociais têm que ser mais pessoais. Gente, muito engano sobre isso. Grande parte da contratação hoje em dia é feita pela pesquisa da sua pessoa nas redes sociais. E o fato de você abordar conteúdos do seu conhecimento vai fazer com que o seu currículo fique mais valorizado. Portanto, você já ouviu aquela que a gente não deve colocar todos os ovos na mesma cesta? Hoje você está bem, você está aí seguro, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente tem que plantar hoje pensando no terreno de amanhã. Portanto, gente, trabalhar o seu conteúdo, o seu conhecimento nas redes sociais é uma maneira de você aumentar a sua autoridade, sim, e criar uma plantação para o seu futuro. E aí, Deb, é interessante porque a gente pode pensar assim, a autoridade se cria através de conteúdos próprios, mas também através de conteúdos compartilhados. Você pode ser um auditor de conteúdo, você pode ser uma pessoa que escolhe conteúdos que tenham uma veracidade, né? Você analisa, estuda aquilo e compartilha. Portanto, você pode fazer uma exposição de posts de terceiros nas suas páginas, não há necessidade de ser só seu, mas é sempre importante a gente dar uma pitada pessoal, que é um comentário seu a respeito daquele post, a respeito daquela matéria, porque é importante a gente conhecer
Qual que é o seu ponto de vista a respeito daquilo? E aí, nesse sentido, você pode ser tímida, introvertida, fechada, e mesmo assim, você vai estar compartilhando conteúdo nas suas redes sociais. Portanto, conteúdo a gente compartilha de terceiros, e isso constrói a nossa própria marca pessoal. Se eu compartilho conteúdo que é super pesado, aquela imagem pesada vai ficar em mim, por mais que o conteúdo seja de terceiro, tá? Então, tudo que você publica acaba virando um carimbo para você própria. Super importante pensar, então, no caminho, se é uma matéria com veracidade, checar fontes, né, gente? Isso é super importante. O outro caminho é você contar a respeito de algo que você saiba, que você descobriu. Você pode compartilhar dicas de um livro que você leu, então não precisa, de novo, ser seu, mas você dá um toque pessoal. Você pode ir num curso super interessante e falar sobre uma palestra que você assistiu. Você pode contar sobre a história de vida de uma pessoa que você admira, seu trabalho. Você pode lembrar de um episódio na sua vida que te ensinou alguma coisa e, de repente, naquele TBT simples que você coloca na quinta-feira, que é a foto do passado, você faz uma referência de algum aprendizado que você teve. Tudo isso é uma forma de compartilhar conteúdo de uma maneira mais confortável para quem é uma pessoa mais introspectiva e mais fechada. Faz sentido, Deb? Faz, com certeza. Agora, quando a gente fala de profissionais, né, claro que o LinkedIn ele desponta aí como a rede social queridinha dos profissionais. Naturalmente, o Instagram também tem aí o seu lugar sob o sol, mas o LinkedIn é onde as pessoas mais postam ali. E o que você aconselha para os profissionais para que eles postem lá, né, no LinkedIn, sem parecer pedante, do tipo eu, falar muito dele próprio e ser muito egocêntrico, sabe? Nossa, essa é uma pergunta muito boa. Sabe que fizeram uma pesquisa para saber quais são as palavras que a gente mais fala, e o eu é a palavra mais dita na nossa vida, né? E o outro que lê pensa, o que eu tenho a ver com isso também? Então é uma guerra de eus. Esperto será aquele que souber valorizar o outro nas suas postagens. Se você quer se destacar, destaque o outro, inclusive nas redes profissionais. Toda vez que a gente vai publicar alguma matéria, essa sua colocação é excelente. A gente pode trabalhar a forma como a gente expõe aquela matéria ou como a gente constrói o nosso texto. Eu posso dizer, por exemplo, eu assisti uma palestra de uma pessoa e eu achei incrível, eu vou compartilhar o que eu mais aprendi, o que eu mais gostei. Eu acho que faz sentido porque eu tenho acompanhado, é muito eu. Então a gente fala a mesma coisa com mais você. Eu acompanhei a palestra de fulano de tal e vou dividir com você conhecimentos que você pode usar no seu dia a dia de trabalho, porque você já deve ter percebido como é importante tais e tais assuntos. E aquele especialista abordou isso de uma forma muito simples. Você vai perceber pelas dicas que ele dá como é fácil você aplicar no seu dia a dia. Aqui vai a primeira dica. Pronto, eu transformei isso numa linguagem para você. Por mais que eu tenha assistido a palestra, não foi minha, foi de outro especialista. E se eu estou te passando é porque você vai aprender com isso, mais do que eu vou te ensinar. Só vai fazer sentido se você aprender e se interessar. Portanto, essa é uma linguagem que eu chamo de técnica do brigadeiro, que é você favorecer o outro e trazer logo para o começo das suas falas o benefício que você vai trazer para o outro. Normalmente a gente traz o benefício no final do nosso parágrafo, no final da nossa frase, ou no final do nosso raciocínio. Que tal você adiantar e, assim como a mesa do brigadeiro numa festa, trazer para o início, trazer logo para o começo, porque assim você capta muito mais o interesse do outro e traz mais atratividade para a sua fala. Olha, que bacana essa dica, viu? Sensacional, Paty. E alguma mensagem final para a gente encerrar nossa conversa? Alguma dica final? Aí eu tenho uma dica muito boa. Aconteceu comigo recentemente, conversando com uma pessoa muito querida, que falou assim, olha, cansei de redes sociais, me aposentei porque eu estava lá fazendo post, tudo de graça, publicando. E você sabe que, de repente, as pessoas começaram a me mandar direct, que é a mensagem privada, pedindo dica, consultoria. Eu falei, gente, peraí,
E aí eu saí das redes sociais porque eu achei o fim da picada. Pessoal, a gente leva muito tempo para construir autoridade nas redes sociais. A partir do momento que as pessoas querem começar a tirar a casquinha, pedir dica, consultoria com cara de graça, fazer perguntas que fogem até um pouco da temática que você está acostumado a dar, isso significa que você conquistou finalmente um lugar no Olimpo, gente. Você finalmente chegou lá naquele lugar de autoridade. E aí, quando você chega lá, você fecha a porta na cara das pessoas? Não pode, gente. Portanto, rede social, você tem que estar preparado para o diálogo. Ontem eu recebi uma resposta de uma pessoa para a qual eu tinha dado também uma resposta em direct, e ela demorou bastante tempo até para responder, mas cada um tem o seu tempo. E ela respondeu dizendo assim: nossa, eu já gostava do seu trabalho, mas só o fato de ter tido essa interação com você, eu fiquei fã, porque eu achei o máximo você ter me respondido. Mas é óbvio que a gente vai responder, gente. Você está lá para fazer diálogo, senão não faz sentido ter uma rede social. Aí vira uma rede individual. Portanto, vale a gente saber que quando você vai crescendo nas redes sociais, você vai sendo querido, você vai sendo solicitado. É lógico que você não precisa fazer o seu trabalho inteiro de graça, mas quando as pessoas começam a confiar a você perguntas da vida, do trabalho, do dia, significa que você conquistou um espaço muito importante nessa vida dessas pessoas. Você virou um ídolo, você virou uma autoridade. E esse é o momento de você ser grato a essas pessoas e fortalecer ainda mais essas interações. Então, essa é uma dica final para a gente ter em mente a importância da parte social das redes. Maravilha. Então, Paty, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente. E depois eu vou colocar lá na reportagem as suas redes sociais. Obrigada. Eu que agradeço e vamos nos conectar bem. Aguardo vocês também nas redes sociais. Obrigada pela oportunidade, Débora.